Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Não sei se você já pensou nisso, mas o que acontece se você ficar sem ejacular por um longo período de tempo? Essa é uma questão que assola muitos homens, mas devido ao tabu que existe em diversos setores da vida, fica guardado para quem sabe um dia perguntar ao médico. Muitos acreditam que não ejacular frequentemente pode afetar a saúde sexual e, como consequência, a mental. Já outros acham que a abstinência ou ainda não ejacular é mais saudável. Afinal, quem está certo nisso? Bem, a ausência de ejaculação por um período mais longo pode levantar diversas questões e também preocupações sobre a saúde sexual e reprodutiva de um homem. Então, surge a primeira questão. Quanto tempo um homem consegue ficar sem ejacular? Não estou me referindo ao momento da relação sexual, mas sim no dia a dia de cada um. A resposta é um tremendo "isso é relativo", pois varia de pessoa para pessoa e também diverge quando entram parâmetros como idade, níveis hormonais, saúde sexual, saúde mental, desejo, entre outras. Desde o início dos tempos, lá nos primórdios, o homem não vem surgindo do nada, isso é, não nasce por nascer. Pela lógica das coisas, se não há por meio de uma relação sexual, outra maneira que existe para promover o encontro de um espermatozoide com um óvulo é através da inseminação artificial, que veio a surgir apenas há cerca de 50 anos ou de forma acidental, e mesmo assim é um percentual quase inexistente a possibilidade de haver fecundação dessa forma, pois o esperma não suporta muito tempo ao ar livre, no máximo 2 minutos. E mesmo assim, se as condições ambientais não forem secas, quentes ou frias demais. Então, ejacular faz parte da nossa existência desde o primeiro bebê foi concebido. Não vamos aqui entrar no mérito de quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, o esperma ou o homem. O que importa é que o esperma, além de ser produzido pelo organismo masculino, é também crucial para constituir um outro ser humano, pois é a nossa única secreção capaz de fazer esse milagre. Apesar da sexualidade e a consequente reprodução ou não ser parte crucial na vida da maioria dos seres humanos, sejam homens ou mulheres, geneticamente falando, há uma parcela da população mundial que se abstém de tais relações e os motivos são diversos. Será que essas pessoas estão fazendo bem ou mal para elas mesmas? Bom, então vamos pegar como exemplo as pessoas do clero, o Papa, bispos, padres, freis e sacerdotes. Quando se dedicam a essa função, fazem votos de pobreza, obediência e castidade, o que não significa que não podem usufruir de bens materiais ou dinheiro, devem obedecer ao que está escrito na Bíblia. Em suma, como estamos falando de ejaculação masculina, os homens dessas classes precisam viver suas vidas sem ejacular. E não morrem por isso, nem ficam loucos. Mas é possível que os juramentos e também o fato de não pensarem em sexo no seu cotidiano sejam fatores que os ajudem a não ter qualquer tipo de, digamos, efeito colateral? Bom, a psicologia humana é algo extraordinário. Portanto, o fato deles não pensarem a respeito de sexo como pessoas de outras áreas costumam pensar, o cérebro trabalha de forma que o organismo preencha algumas lacunas com alternativas. E não pense que o espermatozoide é produzido somente durante o ato sexual ou por meio de algum estímulo externo. Não. O organismo masculino está constantemente produzindo esses agentes reprodutivos. Tá, mas se é assim, por que então você não está ejaculando o tempo todo? Bom, o fato é que o corpo masculino está constantemente produzindo espermatozoides, mesmo em momentos de repouso ou sem estímulo sexual. O processo de produção de espermatozoides ocorre nos testículos, especificamente nos túbulos seminíferos, e leva em média cerca de 64 a 72 dias para ser concluído. Caso os espermatozoides não sejam externados por meio da ejaculação, o corpo os absorve. Eles são decompostos e seus componentes reutilizados pelo organismo. Na prática, você mesmo
consome a sua própria, você sabe. Então, não adianta querer negar ou não aceitar. Esse processo de reabsorção é natural e ocorre de maneira regular, já que a produção de espermatozoides é contínua e o corpo precisa lidar com o excesso que não é liberado. Além disso, o corpo masculino pode também liberar espermatozoides durante a emissão noturna. No meio médico é chamado de poluição noturna, ou por meio de pequenos vazamentos que ocorrem naturalmente ao longo do dia sem que o homem perceba. Assim, mesmo que um homem não tenha relações sexuais ou ejacule com frequência, o corpo tem mecanismos para lidar com o esperma não utilizado. Não existe um intervalo de tempo definido em que um homem precisa ejacular para manter a saúde reprodutiva. Mesmo que ele fique anos sem ter relações sexuais ou sem ejacular, o corpo ainda pode liberar espermatozoides naturalmente, como falei agora há pouco. Embora a ejaculação não seja uma obrigação, e muito menos precise ser constante, ela desempenha um papel importante na manutenção do sistema reprodutivo. A vivência da sexualidade é uma parte essencial para o bem-estar, contribuindo para uma conexão mais profunda entre parceiros e, quando desejado, para a reprodução. A atividade sexual também oferece benefícios à saúde masculina, como a melhoria da circulação sanguínea na região dos órgãos sexuais, o que pode reduzir o risco de desenvolver problemas como disfunção erétil no futuro. Mas há um consenso genérico em relação às reações do organismo, mas que não quer dizer que acontece a todo e qualquer homem que não pratica sexo ou ejacular por um período de tempo muito grande. Então, vejamos alguns desses efeitos colaterais. Um deles, segundo dizem alguns experts, é que pode haver um acúmulo de esperma, gerando uma certa pressão e desconforto nas áreas genitais, uma vez que o líquido seminal fica retido nos dutos de ejaculação e na próstata. Esse desconforto, no entanto, é passageiro, uma vez que o organismo irá absorver o que não foi mandado para fora. Por outro lado, quem defende freneticamente que a ejaculação deve ser cotidiana, diz que quem não ejacula normalmente tem grande tendência a sofrer de prostatite, que é uma inflamação no tecido da próstata, embora os estudos não sejam conclusivos. Um outro ponto colocado na questão tem a ver com a qualidade do espermatozoide. Há uma parcela de estudiosos que afirmam que ejacular é uma maneira de renovar o líquido. De acordo com esses defensores, quando não há ejaculação, os espermatozoides danificados ou mais antigos ficam armazenados e afetam a qualidade dos novos, já que o homem continua produzindo esperma mesmo sem ejacular. Bom, isso é um tanto quanto questionável, uma vez que o excesso de esperma, como vimos, é absorvido pelo organismo e usado para suplementar e balancear os nutrientes necessários. Então, a não ser que a pessoa apresente alguma patologia, certamente ela não terá o porquê de controlar o seu nível de hormônio se trancando num banheiro por mais de 20 minutos ou mais. A disfunção erétil pode ser consequente da falta de ejaculação? Em termos fisiológicos, durante a ejaculação, o fluxo sanguíneo é bastante favorecido, ajudando inclusive no melhor funcionamento de outros órgãos importantes, inclusive o coração. Além do mais, o sistema reprodutivo é também influenciado devido a esse fluxo, que mantém os tecidos mais saudáveis. Então, é mais fácil afirmarmos que a falta de ejaculação é consequência da disfunção erétil do que o contrário. É claro que a pessoa pode ejacular sem ter uma ereção, mas isso já não é algo normal. Nesse caso, ela precisa procurar ajuda médica. Digo, em volume maior do que se tem durante o sono. Contudo, há um fator que não podemos deixar de lado, que é o psicológico. Enquanto fisiologicamente a relação disfunção erétil e ejaculação tem alguma ligação importante, fatores psicológicos têm uma influência muito grande também, ou muito positiva ou muito negativa. Já disse que, havendo um volume de esperma considerável sem ereção ou contato físico, pode ser sinal de patologia clínica e é melhor procurar um médico.
Mas, se o indivíduo estiver com qualquer problema que o incomode psicologicamente, como resultado de estresse, preocupação excessiva, doença, um acidente, por exemplo, muito dificilmente ele conseguirá ter uma ereção normal. Ejacular, então, não será algo que ele pensará em fazer. Há quem afirme, e isso é quase que 100% comprovado, que quem não leva uma relação sexual saudável pode sofrer mais com o estresse, com as tarefas cotidianas e estar na maior parte do tempo de mau humor. O fato é que a relação sexual e a consequente ejaculação mexe bastante com os hormônios do humor, tanto femininos quanto masculinos. Chegar lá, como dizem, é uma das maneiras mais eficazes de fazer com que os hormônios do bem-estar sejam ativados. É por isso que às vezes, quando alguém está com seu humor lá embaixo, ouve alguém dizer: arrume uma companhia, você está precisando muito disso, para não dizer outra coisa. Bem, a sensação de bem-estar e satisfação após uma relação saudável é causada principalmente pelos hormônios serotonina e oxitocina, ambos produzidos durante o ato e no momento da ejaculação. Evidentemente que esta não é a única forma de produzir tais hormônios, mas quem tem relações duradouras e saudáveis está sempre de melhor humor e mais disposto a realizar atividades que os mais recatados sexualmente. Segundo alguns psicólogos e também sexólogos, um homem ou uma mulher que não desfruta da sexualidade tem mais dificuldade em se sentir bem consigo mesmo. A demora na frequência da ejaculação também pode provocar maior sensibilidade nos genitais masculinos, devido ao ciclo produtivo dos espermatozoides. Quanto maior for o período sem ejacular, maior será o volume de esperma liberado. Contudo, menor será o tempo de tolerância antes de atingir o clímax. É quando muitas vezes a mulher fica na mão. E aproveitando que estamos falando sobre isso, o homem que não tiver o mínimo de criatividade nesse momento, certamente estará solteiro em breve. Bom, outra consequência que pode surgir é a hipertensão do epidídimo. Isso significa que há uma congestão na próstata, além da vasoconstrição dos testículos causada pela retenção de sangue e líquido linfático, que ocorre quando o homem atinge a fase de excitação. Apesar de ser sim uma consequência, não quer dizer que seja genérica, que vai acontecer a todo e qualquer homem que não tiver relações frequentes. Aumento do tamanho dos testículos. Será que isso pode ocorrer? Bom, se o homem não ejacula, os testículos podem aumentar de tamanho durante a ereção. Eles podem ficar até 50% maiores do que o tamanho normal. Isso pode causar inflamação, dor, uma sensação de peso e uma tonalidade ligeiramente azul. No entanto, essa dor desaparece quando a ereção desaparece por si só ou quando o homem ejacula. Contudo, se isso se tornar uma constância e perceber que continua mesmo quando você nem está pensando em sexo, o recomendável é que você procure imediatamente um médico. Durante a atividade sexual, a produção de progesterona aumenta e esse hormônio contribui para manter a pele saudável, limpa e hidratada. Por isso é que os dermatologistas insistem em dizer que as relações sexuais têm um impacto positivo na pele. E talvez por isso também que algumas pessoas afirmem que o esperma faz bem para a pele. Essa última afirmação nunca foi comprovada e permanece estacionada ali naquele achismo popular. A ejaculação também pode ajudar no sono, uma vez que os hormônios liberados durante sua ocorrência são responsáveis, entre outras coisas, pela satisfação. Além dos que já citei, há também a liberação da adrenalina e da noradrenalina, que são hormônios essenciais para o sono REM e para uma noite reparadora. O homem que fica longos períodos sem ejacular pode não ter um sono reconfortante ou demorar muito para dormir. E mais uma vez, isso não é genérico. Todo tipo de efeito colateral, seja de algo que se use, algo que se faça, é diferente em indivíduos diferentes. Isso quer dizer que para muita gente não faz a mínima diferença estar ou não praticando sexo regularmente e ter um sono
tranquilo e reparador. É comum ouvirmos que a atividade sexual tem relação com o aumento do câncer de próstata, mas não o ato em si, e sim a falta dele. A justificativa é que a falta de ejaculação seria um fator de risco, devido à retenção de substâncias com potencial cancerígeno. O fato é que não há qualquer evidência científica conclusiva que cause danos diretos à próstata. Por outro lado, estudos apontam que a próstata funciona muito melhor quando o homem está com as suas relações sexuais regulares. Como se vê, não há como afirmar isso ou aquilo em relação à pergunta do título. Se fosse tão perigoso não ejacular, se fosse tão danoso, com certeza não teríamos pessoas castas por vontade própria, seja pela fé ou por outra razão, esbanjando saúde e bom humor. Tudo no final é relativo e dependerá única e exclusivamente da sua forma de pensar. Deixe nos comentários as suas opiniões sobre todas essas questões biológicas, se é um assunto para o qual você gostaria de ver novos vídeos, e queremos deixar o agradecimento pela sua companhia sempre tão especial. Até o próximo vídeo.